Olá, começamos agora mais o Frente a Frente. Hoje aqui comigo, mais uma vez, a economista Luciana Caetano, ela que é professora da Universidade Federal de Alagoas, doutora em economia, e está aqui para nos dar informações sobre um seminário que acontece no próximo dia 18, logo no início da manhã, na Biblioteca Central da Universidade Federal de Alagoas, para discutir a Previdência, ou seja, a reforma da Previdência que está em curso aí com este título, a Previdência Social em Retalhos. Ou seja, vamos aqui, pelo menos, tentar retalhar um pouco do que vai ser discutido lá no seminário da UFAL na próxima segunda-feira, logo no início da manhã. Professora, eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui conosco para dar sua valiosa contribuição científica na interpretação da realidade que vive o país, e que está colocada para todos nós. Portanto, eu pergunto, este seminário, ele foi construído, a senhora que coordenou, e está coordenando a realização deste seminário, qual é a proposta central desse seminário, além, claro, de discutir a reforma da Previdência? Que aspectos estão sendo, digamos assim, destacados nesse trabalho? Tá, perfeito. Primeiro, eu quero agradecer pelo espaço, porque para a gente é muito importante, sobretudo porque estamos às vésperas do evento e esse espaço para divulgação é muito importante, considerando a possibilidade de você aumentar a abrangência de alcance de comunicação com a sociedade. Então, a ideia de organizar esse seminário vem numa perspectiva de a gente tirar um pouco dessa nebulosidade que recai sobre o tema, considerando a forma como as informações vêm sendo apresentadas pela mídia e pelo próprio governo. E a sociedade está absolutamente desprovida de informações mais precisas sobre um tema que é extremamente complexo, que diz respeito à sua vida, independente de que faixa etária você esteja, se você vai entrar no mercado de trabalho, se está no mercado de trabalho, se você já está aposentado ou não. Então, é um tema de extrema relevância e havia o entendimento de que a universidade não pode se furtar num momento desse e que tem, portanto, uma responsabilidade, inclusive, de sair das suas fronteiras, inclusive, fazer esse debate junto à sociedade. E para isso a gente está trazendo outras pessoas que também não são da universidade, como, por exemplo, o desembargador Tutimés Ayran, que é o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, que é da área do direito, e vai fazer a abertura, inclusive, do evento, vai compor a primeira mesa e vai abrir o evento. E a Alessandra Albuquerque, que é aposentada do INSS, faz parte do Sindiprev e que também tem uma contribuição pela sua própria experiência dentro do INSS, que já vivenciou outras reformas previdenciárias desde a Constituição de 1988. E, inclusive, ela que vai fazer esse resgate do processo histórico de constituição da Previdência Social no Brasil e dessas reformas que antecedem essa atual proposta que está sendo encaminhada pelo governo, e outros temas, como, por exemplo, um recorte específico sobre não só a reforma da Previdência, mas também as duas últimas, como o congelamento do gasto social e a reforma trabalhista sobre o universo feminino. Então, qual é o propósito, de um modo geral? É tentar debater com a sociedade, trazendo mais luz para esse tema e integrando diversas instituições, diversas unidades acadêmicas. A gente vai também contar com a participação da professora Elvira Simões Barreto, que é assistente social e que faz parte da Faculdade de Serviço Social, também da Universidade Federal de Alagoas. Ela, inclusive, vai compor essa mesa comigo. E a gente conta com a parceria da ADUFAL, que é o Sindicato dos Docentes da Universidade Federal de Alagoas, do Sintufal, que é o Sindicato dos Técnicos, também da Universidade, o PET de Economia, que são os nossos alunos do programa tutorial, e o Centro Acadêmico de Economia. Então, a ideia é você envolver várias pessoas e tentar ter uma ampla divulgação e tentar chamar a sociedade para esse debate. É gratuito, a inscrição pode ser online com direito a certificado digital pelo doit.com.br, Reforma Previdenciária em Retalhos. E aí o convite está feito e a gente espera ter um número grande de pessoas para a gente conseguir debater o tema. Estamos no mês da mulher e todos os debates que envolvem o universo feminino são bem-vindos, E nesse seminário, observei, a senhora acabou de falar, sobre os impactos do congelamento do gasto público e das reformas trabalhista e previdenciária sobre o universo feminino. Especificamente, o que é que se vai abordar dentro dessa temática? A gente
tem alguns elementos que são importantes de serem percebidos nessa composição do tecido social no que diz respeito ao universo feminino, que é, por exemplo, você tem grande parte dos programas sociais, eles privilegiam as mulheres no que diz respeito à titularidade, né, desse benefício. E o comprometimento da Seguridade Social, que atinge diretamente a assistência social, tende a atingir principalmente esse público que é o recorte social que fica responsável pela prole, pelo cuidado da família. Do mesmo modo, você tem aí também, no mercado de trabalho, você tem aí um rendimento que vai gerar entre 63% a 70% da renda das mulheres correspondente à renda dos homens, ou seja, você tem uma diferença salarial que, curiosamente, é mais alta à medida que você tem um nível maior de escolaridade. E você tem também, no que diz respeito à reforma da previdenciária que está sendo encaminhada, uma desvantagem maior para o universo feminino, considerando que, na tentativa de equiparação de idade e de tempo de contribuição, você ter uma vantagem que tenha sido uma conquista das mulheres no passado, no sentido de você ter um diferencial tanto de tempo de contribuição quanto também de idade mínima para a aposentadoria, fazendo com que você aumente tanto o tempo de contribuição quanto o tempo de idade e aumentando, inclusive, o esforço sem considerar uma sobrecarga que as mulheres já carregam, conciliando jornada de trabalho com a atividade doméstica, considerando que, como já sabemos, é ela normalmente que toma conta da casa e dos filhos e de toda a família. Então, esses elementos todos precisam ser discutidos e é importante que a sociedade compreenda o que significa isso na prática, porque sobrecarregar as mulheres não é uma coisa que vem afetar somente as mulheres, mas a família de um modo geral. Reforma na Previdência, como a reforma tributária, são necessárias para o país, mas a sociedade tem que ficar atenta a como está o modelo que está se implementando, se propondo através de uma reforma. Como a gente pode entender, que a senhora, na condição de economista, pode dizer com propriedade, sobre o argumento do ministro da Fazenda, e não só esse ministro do governo atual, mas os ministros anteriores, a defenderem a reforma da Previdência como a saída para todos os problemas que vive o país, sob o ponto de vista econômico também, do ponto de vista dos investidores que teriam que vir para o Brasil, e a reforma está sendo colocada como uma condicionante. Que ponto a gente pode entender essa necessidade? Na verdade, existe uma grande cortina de fumaça que separa essa tese da realidade. A realidade é o seguinte, há um interesse muito grande, especialmente do capital financeiro, no que diz respeito ao sistema de capitalização do previdenciário, que consiste em você se apropriar de uma poupança compulsória por 30 ou 35 anos e colocar isso no circuito de valorização do capital no mercado financeiro com spread bancário, que é um dos maiores do mundo. O Brasil paga hoje algo em torno de 3,5% a 3,7% na caderneta de poupança. A capitalização ela é uma rentabilidade ainda menor do que a poupança e as linhas de crédito ofertadas pelos bancos hoje, a depender da modalidade de crédito, pode chegar a 400% ao ano. E essa diferença, na verdade, para os bancos interessa muito, principalmente numa perspectiva de longo prazo, como 30, 35 anos. Então, você tem hoje um parlamento que, em grande medida, é refém desse capital financeiro. Você tem grandes acionistas inseridos nos mais diversos setores, inclusive no cartel da mídia, e que isso, na verdade, é a verdadeira razão pela qual se bate tanto na tecla da privatização da Previdência Social, como tem se batido na privatização de outros setores responsáveis em assegurar direitos sociais, direitos constitucionais, como saúde e educação. Então, isso não tem, a reforma previdenciária, ela não tem absolutamente nada a ver com a retomada do crescimento econômico. A retomada do crescimento econômico está condicionada à capacidade de investimento no setor produtivo e não no mercado financeiro. Uhum. E o olho na previdência complementar e na capitalização da previdência, ele é um filão de mercado importante para o mercado financeiro, e esse governo e esse parlamento está refém disso e a serviço disso, considerando inclusive que alguns são acionistas dessas empresas. Pois bem, para a gente ficar bem claro, né, nós temos hoje um sistema de seguridade social que dá justamente a complementação dos recursos que chegam para a Previdência. E na capitalização seria
justamente isso, não é? A forma de colocar para seria as a pessoas... destruição disso, né? Então, o que é que nós temos desde a Constituição Cidadã de 1988, que institui a Seguridade Social, que compreende assistência social, saúde e previdência social. Você tem um conjunto de ações que não é só aposentadoria e pensão, você tem auxílio gestante, auxílio saúde, seguro-desemprego, seguro-defeso, você tem uma infinidade de serviços que estão dentro do pacote da Seguridade Social, que é de proteção social do Estado. E a Constituição de 1988, ela prevê fontes diversas de recursos exatamente para bancar essas despesas. Então, você tem como fontes de recursos, ela surge como tripartite até 1998, que era a contribuição do Estado, do trabalhador e do empregador. E aí, entre governo, você vai ter assim, a gente vai ter COFINS, PIS, PASEP, contribuição de taxas de loteria, contribuição sobre lucro líquido, mais a contribuição do servidor ativo e do empregador. A partir da reforma fiscal, da reforma previdenciária de 1998, no governo de Fernando Henrique Cardoso, o aposentado passa a ser contribuinte também. Ele não deixa de contribuir, ou seja, você entra no mercado de trabalho contribuindo com a Previdência e vai fazê-lo até o fim da vida, porque você tem uma nova fonte, ou seja, isso já amplia essa fonte de recurso ali já em 1998. E além dessa reforma, além dessa variável importante, que é a contribuição dos aposentados, você vai ter os professores do magistério superior, eles saem da qualificação de professor, ele não tem mais nem o tempo de redução de 5 anos para aposentar, nem de contribuição, nem de idade mínima. E você tem algumas outras mudanças também que vão favorecer as fontes de recursos da Seguridade Social. Só a COFINS, o ano passado, ela foi em torno de 255 bilhões de reais. E o governo tira a COFINS, assim como o PIS e PASEP, do cálculo da Seguridade Social para afirmar que a Seguridade Social é deficitária. Pois é, e sobre essa questão deficitária, a partir do momento que se tem esse quadro, não dá para afirmar que a Previdência, a Seguridade é deficitária. E o que justificaria esse discurso, professora? O que justifica esse discurso é a tentativa de manipulação de informação, considerando que a Previdência, a Seguridade Social, ela é complexa. Você tem vários regimes previdenciários só na Previdência, como, por exemplo, nós temos o regime próprio de Previdência, o regime geral de Previdência e a Previdência Complementar, que é instituída, inclusive, com a reforma de 1998. Então, esse volume grande de informação, tanto no que diz respeito às fontes quanto às modalidades de Previdência, joga ainda mais nebulosidade sobre esse tema e isso, de um certo modo, dá uma vantagem a quem tem a intenção de manipular os dados para convencer tanto o próprio parlamento, que não é tão dotado de capital intelectual para compreender isso também, assim como a sociedade, de que essa reforma previdenciária ela é importante. Mas eu não tenho a menor dúvida de que tanto o próprio governo, que hoje está emparedado por conta dos escândalos que o cercam, quanto o próprio Congresso Nacional, hoje são reféns desse grande capital e vem, inclusive, a mídia reforçando esse discurso sem nenhuma sustentação técnica, teórica, que justifique a defesa da tese de que o crescimento ou a retomada do crescimento econômico esteja condicionada a essa reforma previdenciária. Pois é, essa condição e, além do mais, a afirmação de ser a Previdência hoje deficitária entra numa contradição quando a gente observa também que há isenção, né, de contribuição de alguns setores econômicos. E dívidas não cobradas. Mais, né? de 500 bilhões além de renúncia fiscal, existem dívidas que não são cobradas e que, somadas, inclusive, contribuem com um possível déficit que nem existe ainda, mesmo com essa não é perdão, mas mesmo com essa dívida aí constatada de empresas muito grandes, inclusive algumas estatais, como o Banco do Brasil e Caixa Econômica, o que não se justifica. Então, essa flexibilidade que se dá no que diz respeito à cobrança da contribuição previdenciária às grandes empresas, e não são grandes, as grandes é que respondem pela maior fatia. Você tem empresas, você tem desde condomínios até empresas de grande porte responsáveis pelo déficit da Previdência hoje, e o governo não faz o menor esforço para cobrar isso. E o que a gente percebe desde a década de 80 é uma tentativa de
É uma disputa de narrativa entre esse neoliberalismo e uma tentativa de manutenção de um Estado capitalista democrático e sob o argumento, segundo os neoliberais, de que esse Estado social é que é o responsável pela instabilidade das finanças públicas, pela crise das finanças públicas, quando na verdade o que você tem é o Estado sendo capturado por essas grandes organizações, inclusive o mercado financeiro, tanto pela rolagem de dívida dos Estados, como também para a aprovação de leis que favoreçam a setores específicos, como renúncia fiscal e outros elementos mais que comprometem a sanidade saúde, do orçamento fiscal dos Estados e não os direitos constitucionais assegurados por lei. Pois bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Toda foto ele tá sorrindo. Ele é muito carinhoso, ele é tudo pra mim. Eu não me imagino viver sem ele. Era o caçula, tinha pouco tempo que tinha parado de mamar, então aquilo tudo parecia que era mentira, né? Uma criança daquele tamanho ia ter um câncer. O grande problema do câncer infantil é porque a grande maioria dos sintomas são muito parecidos com sintomas de doenças normais da infância. Existe, criança pode ter câncer, mas hoje não é mais uma doença fatal, é uma doença tratável. O diagnóstico foi rápido, a equipe médica deu todo o apoio e hoje a gente pode comemorar a vitória. Eu estou muito feliz pelo progresso dele, por tudo que ele anda agora fazendo e antes ele não podia fazer. Então agora ele está caminhando a cura dele. Falta pouco. É um amor, é uma vitória para mim e para ele. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a professora economista da Universidade Federal de Alagoas, Luciana Caetano, que está aqui dando a sua contribuição no entendimento do que seja a reforma da Previdência proposta pelo governo federal e o debate que vai acontecer na Universidade Federal de Alagoas, mais precisamente na Biblioteca Central, lá no campus da UFAL, na próxima segunda-feira, logo cedo, né, a partir das 8h30. 8h30 da manhã, para justamente trabalhar o debate sobre a Previdência Social em retalhos. E vamos para o modelo de gestão da Previdência Social que está proposto agora, de capitalização e não de Seguridade Social. O que muda praticamente para os beneficiários? Na proposta ainda não está muito claro como se dará o processo de transição entre o atual modelo, que aí você tem hoje você tem a Previdência Complementar, o Regime Geral de Previdência e o Regime Próprio de Previdência. Como é que vai se dar essa transição entre o atual modelo e o modelo de capitalização? Não fica muito claro. Se, por exemplo, se são as pessoas que ainda vão entrar no setor, no mercado de trabalho, se vai começar pelo privado ou pelo público, se é opcional ou não, isso ainda não está muito claro. Agora, o que a gente sabe é o seguinte, a Previdência Complementar, que foi implantada nos países da América Latina, de um modo geral, eles tiveram, todos eles foram mal sucedidos e essa renda da capitalização no longo prazo, ela não é suficiente, ela não chega a 1/4 de um salário mínimo, ou seja, ela não é suficiente para sustentar uma pessoa em idade que você tem uma avançada. Demanda, você tem uma demanda muito maior por alguns serviços, especialmente de saúde. Então, o Chile é um exemplo, mas outros países da América Latina também fizeram, até a Holanda, que é um país rico e fez também, eu estava fazendo uma matéria ontem com o Marcos Choula na rádio e alguém entrou e dizia assim, olha, eu conheço e o modelo da Holanda também, né? Era uma jornalista que estava por lá e dizendo que o de lá também era muito ruim. Em outras palavras, se você pegar, por exemplo, as capitalizações dos bancos hoje é a menor rentabilidade que existe. É uma rentabilidade muito baixa e é isso que está sendo proposto hoje. O que está sendo proposto para a população brasileira é a menor rentabilidade que existe no mercado financeiro, no longo prazo, em que o mercado financeiro se apropria desse dinheiro para usar ao bel prazer em um país que não tem nenhuma regulamentação no que diz respeito à cobrança de taxas abusivas de juros para liberação de linhas de crédito, então, como cheque especial. Então, essa nova Previdência, ela pode aumentar o nível da pobreza no país? Ela imediatamente, ela não só tende a aumentar o nível de pobreza, como ela tende a aumentar as diferenças de gênero, porque considerando
o grau de precariedade no mercado de trabalho para o gênero feminino e considerando que essa rentabilidade ela está condicionada à tua contribuição, se você pensa, por exemplo, se você pegar a taxa de ocupação no estado de Alagoas, o público masculino tem uma taxa de ocupação de 55%. Você vai para o público feminino, está em torno de 35%, 33%. Você vai pegar a renda da mulher é 63% a 70% dos homens. Se você pegar esses elementos e considerar que essa contribuição é proporcional à renda e que as mulheres vão ter uma contribuição menor exatamente por isso, por elas terem uma participação menor na taxa de ocupação e terem uma renda menor, significa que também, automaticamente, você terá um rendimento menor derivado desse sistema de capitalização. Então, a gente tem aí não só um agravamento, um recrudescimento das desigualdades sociais, mas também das desigualdades de gênero atreladas à renda. Então, você tem aí problemas no tecido social de longo prazo que a gente não consegue visualizar a princípio, mas é possível já perceber algumas sinalizações a partir das estatísticas. Pois é, o governo anuncia que a reforma da Previdência vai gerar um saldo de R$1 trilhão, não é? E que isso vai fazer com que o país coloque suas contas em dia. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver é que o ano passado, a rolagem da dívida no Brasil foi de R$1 trilhão e 100 bilhões de reais da dívida pública, que são a emissão dos títulos da dívida pública, e a soma de amortização e serviços da dívida foi quase 800 bilhões de reais. Então, se você soma isso aí e você comparar, por exemplo, com a Seguridade Social, que dentro os gastos do governo, em termos percentuais, ele vai representar aí quase 9% a Previdência. Quase 9% da Previdência hoje ela vai ser a representação em relação ao PIB. Então, em que o governo está de olho? O governo está de olho hoje em uma renda que é expressiva, porque ela representa uma contribuição compulsória no mercado de trabalho sobre essa renda, essa massa salarial, e o governo está tentando diminuir essas contribuições, retardar o tempo de acesso a essas contribuições numa perspectiva de que sobre mais dinheiro dessas arrecadações para ser encaminhada para o sistema financeiro. E vale ressaltar que após a Constituição de 1988, ali já na década de 90, 95, 96, é aprovado um Fundo Social Emergencial no valor de 20%, que permitia ao governo, por prazo de 2 anos, se apropriar de recursos da Seguridade Social, isso sem devolução, para destinar para os mais diversos fins. E qual era o fim? A amortização da dívida pública. Após o golpe de 2016, a tal DRU, Desvinculação de Receita da União, que é no que foi transformado o tal fundo de emergência, ela tem um percentual elevado de 20% para 30%. Ou seja, o governo se apropria de 30% do recurso da Seguridade Social, que ele diz que é deficitária, e encaminha para pagamento da dívida. E o Paulo Guedes, essa semana, lançou uma proposta de desvinculação total dos recursos do orçamento fiscal. Ou seja, o que é que o governo quer? Não apenas a Seguridade Social, mas também o orçamento fiscal de um modo geral. Está todo desvinculado, e essa vinculação ela vem exatamente com a Constituição de 1988, numa perspectiva de assegurar que determinados direitos constitucionais fossem assegurados por lei para que a população de baixa renda não ficasse desassistida. E as pessoas precisam compreender o que está em risco, porque não é só benefício de prestação continuada, Bolsa Família, não é só isso. Você tem aí auxílio gestante, auxílio saúde, você tem todo tipo de contribuição hoje está dentro do pacote da Seguridade Social. O que o Paulo Guedes está propondo é, nós não queremos vinculação nenhuma. Com esses programas. Nada vinculado nada com nada, nem saúde, nem educação. A gente tem hoje já um sistema de precarização nas universidades públicas que só sabe quem está dentro dela. E aí a proposta é de você, desvinculando recursos que hoje já são carimbados, para a saúde, para a educação, você desvincular completamente, significa você abrir um circuito de entrada da iniciativa privada nesses setores e dizer assim, olha, o Estado não precisa mais dar conta disso. Acontece que você tem um Estado que é extremamente desigual e o Nordeste concentra 50% dessa pobreza. Ou a gente compreende isso e se manifesta e se organiza, ou a sociedade se posiciona, os movimentos sindicais, os partidos políticos, ou então a gente vai ter uma tragédia nos próximos anos, caso essa reforma previdenciária seja aprovada. Professora, e o universo de brasileiros que dependem
unicamente da aposentadoria, desses benefícios, né, para a sua sobrevivência, e muitas vezes não só dele, mas da família também, está na casa dos 30 milhões de pessoas. Exatamente. Então, isso é impactante para a economia do país, se essas pessoas vierem, de fato, a compor esse aumento no nível da pobreza, porque não vai ter a opção, não é, pública de se beneficiar de programas sociais. E é importante considerar que ele prevê também uma redução de mais de 50% no benefício de prestação continuada. O BPC está previsto para R$ 400 e o BPC, assim como as aposentadorias, elas vão ficar desvinculadas do salário mínimo, que foi uma conquista importante da Constituição de 1988. Que isso seja dito e que as pessoas compreendam o que significa o não reajuste de pensões e aposentadorias e programas sociais em conformidade com o salário mínimo. Significa que ele vai ficar defasado cada vez mais e o 400 de hoje vai ser 200 amanhã. Porque já baixou de 900 para 400. Para 400, com a proposta que está sendo encaminhada. E além disso, você tem, por exemplo... Mas o que a pessoa faz com R$400 para sobreviver? E tem um outro detalhe que eu chamo a atenção, eu sempre bato na tecla da desigualdade regional, porque as pessoas parecem que parte de um princípio de que o Brasil é uma massa homogênea. Não é. Nós somos um país de dimensão continental com recortes muito específicos. A gente tem, por exemplo, no interior do estado de Alagoas hoje, grande parte dos municípios depende da renda da Previdência e assistência social. Se você compromete o reajuste dessa renda, você tende a ter aí um nível de empobrecimento como nós tínhamos antes da década de 90. Então, a pergunta é, as pessoas compreendem isso, o que é que está sendo posto? O governo está colocando isso na mesa para discussão? O governo consegue avaliar as consequências dessa reforma previdenciária? Então, o efeito colateral da reforma previdenciária, do ponto de vista social e também econômico, ela tende a ter um efeito negativo sobre a economia brasileira, muito pior do que a tragédia que foi a gestão de Michel Temer e está sendo agora do Bolsonaro, entendeu? Pois bem, da forma como a reforma está colocada, a gente pode acreditar que grande parte das pessoas terão ou não a condição de contribuir os 20 anos? Principalmente a mulher, que muitas vezes tem que abrir mão do trabalho para tomar conta da prole. É isso que eu falo, a gente precisa compreender. Porque é contínuo, né? Exatamente. Quem consegue? Então, você tem, com a reforma trabalhista, e aí é importante que a gente compreenda o que significa a junção dessas duas reformas. A reforma trabalhista, ela aumenta enormemente o grau de precarização no trabalho, mas isso sempre recai mais sobre a mulher, que você já tem meia jornada de trabalho, você já tem o trabalho, a descontinuidade do trabalho temporário, você vai ver muito mais mulheres. Então, a baixa remuneração, esses elementos todos vão fazer com que o nível de contribuição da mulher com relação à Previdência seja cada vez mais irregular em função da própria reforma trabalhista e como ela já ganha menos em relação ao homem, em quantidade insuficiente, inclusive, às vezes, para que seja em cima de um salário mínimo e se for para o sistema de capitalização, piora porque vai ser proporcional. Então, a gente tem aí problemas no longo prazo e vale ressaltar que filhos ficam sob cuidados de mãe. Nós estamos falando de composição de famílias. Quando eu falo do universo feminino, fica parecendo que alguém que é homem, isso não me diz respeito. A gente está falando de capacidade de uma renda que dê conta de criação de filhos. Então, a gente não consegue pensar na complexidade que é a sociedade, nem do papel da mulher na sociedade. A forma como ela dá conta dessa renda, como ela faz a gestão dessa renda, que é menor do que a dos homens, obviamente, e que você não tem nenhuma compensação e tenta se tratar os dois gêneros como se fossem iguais. Nas condições iguais. Exatamente. Né? Professora, a aposentadoria por invalidez só será de 100% se esse problema estiver relacionado ao trabalho. Isso é praticamente condenar, né? Do contrário, será o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que hoje é de salário mínimo, mas que não estará mais vinculado ao salário mínimo. Ou seja, a condição de deficiente. E de defasagem desse valor. E de defasagem desse valor no longo prazo. Ao longo do tempo, que a pessoa for beneficiada. Que eu acho, inclusive, que é uma das coisas mais graves, é desvincular
a previdência e os benefícios sociais do salário mínimo. Porque pelo menos você tinha até então assegurado um reajuste que ainda que fosse menor do que a inflação, você tinha, mas você tem anualmente um reajuste. Isso significa você não ter uma representação parlamentar que brigue por você lá, porque nós não estamos falando de banco, nem de setor de mineração, nós estamos falando das pessoas inválidas que são invisíveis aos olhos do Congresso Nacional e que inclusive não tem uma representação sindical porque ela não está no trabalho. Eu estou falando de deficientes e idosos que parecem invisíveis e que ficam escondidos, estão à margem tanto do processo de consumo quanto do mercado de trabalho. Então, a gente está lidando hoje com uma proposta de reforma previdenciária que tende a agravar ainda mais a condição que já é precária das pessoas que vivem nessa condição. Professora, vamos chamar agora, dar um tempinho para o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta. A AIDS não tem cura, mas tem tratamento. Fazer o diagnóstico precoce do HIV/AIDS e aderir ao tratamento possibilita que a pessoa não desenvolva a doença e mantenha a sua qualidade de vida. Cuide bem de você e de todos os que você ama. Faça o teste HIV/AIDS. É rápido, gratuito e sigiloso. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero um mundo consciente. E você? Estamos de volta com Frente a Frente para o último bloco do programa, que hoje recebe a economista Luciana Caetano. Ela é doutora em economia, que atua na Universidade Federal de Alagoas, que vai realizar na próxima segunda-feira, a partir das 8h30 da manhã, lá na Biblioteca Central da Universidade, no campus, o seminário A Previdência Social em Retalhos. Estamos aqui, retalhando antecipadamente alguns tópicos dessa discussão, e aí eu pediria à professora agora para nos dizer, nesse universo da reforma da Previdência, o que caberia à aposentadoria rural? Qual a preocupação com a aposentadoria rural? Muitos colocam que é uma aposentadoria que passará a ficar inalcançável. Pois é, eu já tinha te falado das desigualdades regionais, mas a gente também tem, além das desigualdades regionais, tanto de expectativa de vida, por exemplo, você tem uma expectativa de vida de 78 anos para quem mora no estado do Paraná, mas no estado de Alagoas, um homem, a perspectiva de vida é de 66 anos. Se eu tenho uma previdência de 65 anos, vai significar que o acesso ao benefício vai ser por 1 ano, 2, 3 no máximo, pelo menos para quem tiver a má sorte de viver pouco tempo. Ou seja, você contribui o tempo todo e você não tem acesso ao benefício e ainda tem um agravante de, sendo casado e deixando a esposa, ela não poder ficar integralmente com esse benefício, considerando que o governo limita a 50%, ou 50% mais 10 pontos percentuais para cada dependente. Só que no caso do trabalhador e da trabalhadora rurais, o que é que acontece? As condições de vida são ainda mais duras, porque aí são pessoas que trabalham em condições absolutamente precárias, sob sol, com jornadas que vão muito além de 8 horas de trabalho, conciliando inclusive a jornada do campo com as atividades domésticas. Muitas mulheres acordam antes de 4 horas da manhã para deixar o almoço pronto, para estar no campo, para retornar, toma conta de filho. Então, assim, é uma sobrecarga de trabalho que compromete a qualidade de vida e rebaixa ainda mais a expectativa de vida dessas pessoas, sem considerar que essas pessoas já têm uma renda muito baixa. Então, obviamente que a reforma previdenciária, como ela está colocada, tentando quase que igualar o trabalhador rural... 55 anos para mulheres, 60 para homens, mas com uma reforma equivale todos 60 anos. Então, você pegar, por exemplo, uma mulher de 60 anos que trabalhou a vida inteira na roça, ela não tem mais condição de até 60 anos já contribuindo, com o agravante de que ela não tem mais condição
para contribuir, dada a pobreza, 25 anos, que é o mínimo exigido. Então, assim, as condições que estão colocadas, inclusive como poucos se aposentaram, que antes era de 15 anos, então todas as condições que estão colocadas, seja no quesito contribuição, seja no quesito idade mínima, eles penalizam principalmente as categorias mais frágeis, que até então tinham uma certa proteção maior, dadas as condições a que são submetidas ao longo do tempo. Ou seja, a Constituição de 1988 ela já previa isso. Isso já foi sendo destruído ao longo das reformas que vão acontecendo ali na década de 90 e nos anos 2000, 2003, 2013, em que alguns direitos já foram comprometidos e que agora tende a se comprometer mais ainda. Então, é importante que a gente compreenda exatamente o que vai acontecer com essas pessoas que estão submetidas a condições mais duras de trabalho e ao trabalho irregular e descontínuo, né? Pois é, normalmente é o que ocorre no mercado de trabalho nessa área específica. A gente falou sobre invalidez, mas também dentro dessa proposta de reforma há também restrições às pensões, não é? Sim. A senhora já tocou no assunto, mas é uma questão geral que atinge a todos, independentemente de ser rural, independentemente de ser pública ou no sistema... Pois é, a da não cumulatividade. Então, você tem, por exemplo, na proposta inicial que tenha sido encaminhada, é que a mulher, se a mulher ficar viúva e ela não tem filhos, ela pode tirar até 60% dessa pensão. E se ela tem filhos, ela tira 50% e 10 pontos percentuais para cada dependente, o que é injusto, considerando que a pessoa que faleceu contribuiu, o que dá a essa pessoa direito à integralidade desse benefício. E aí você vê outras injustiças que estão sendo colocadas nessa nova proposta de reforma previdenciária, quando na verdade você não tenta cortar onde os privilégios efetivamente residem, como por exemplo a cumulatividade de aposentadoria para cargos eletivos, com um tempo muito menor de contribuição ou sem contribuição. Então, assim, não é justo, por exemplo, que os chefes de executivo e que os parlamentos não sejam submetidos às mesmas regras quando são eles que estão votando. Ora, como é que eu proponho para o trabalhador rural uma redução, um aumento de jornada de trabalho e um aumento do tempo de contribuição quando quem está no parlamento não submete ao mesmo tratamento? Isso não é justo, isso é imoral, inclusive, entendeu? Então, é importante que o debate seja feito, inclusive expondo quais são as condições de aposentadoria de militares, de parlamentares, de chefes do executivo, qual é do judiciário. Então, a gente não está, em momento algum, a reforma previdenciária tentou efetivamente cortar onde os benefícios e os privilégios existem. Na verdade, o que se tenta é cortar de quem já recebe muito pouco. Professora, na sua condição de analista da conjuntura nacional, como a senhora vê a possibilidade de o parlamento aprovar essa proposta de reforma dentro do que preconizou o presidente Bolsonaro, de que não haveria nenhuma contrapartida do governo no sentido de negociar com o Congresso a aprovação? Bom, a gente já vê as sinalizações de que as negociações já começaram, né, com as emendas parlamentares, então... Mas são impositivas as emendas, né? Pois é, mas as negociações estão sendo feitas. Eu acredito que o Congresso Nacional vai tentar barganhar, que é o que fez a vida inteira. Obviamente que se a sociedade se organizar, a gente talvez consiga novamente frear. Obviamente que a gente não tem a vantagem que tínhamos no final do ano passado, porque no ano passado nós tínhamos uma eleição à frente. Então estava muito próximo e havia um temor aí da memória das pessoas, do eleitor, em relação a esse voto. Mas hoje as redes sociais, elas continuam frenéticas, acompanhando. Mas está muito distante de uma nova eleição, então isso coloca, obviamente, a gente em risco, a menos que nós tenhamos um ativismo político muito grande, no sentido de escancarar o que está por trás dessa reforma previdenciária. E o que está por trás dessa reforma previdenciária é uma tentativa do mercado financeiro em se apropriar de um filão importante de mercado, de uma rentabilidade trilionária, inclusive. Quando ele fala de ganhar trilhões, quem vai ganhar trilhões não é o Estado, mas o sistema financeiro nacional. Que então, não consegue captar mais isso, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa. Exatamente, né? E os países periféricos vêm com uma possibilidade. E
com um agravante de que a gente tem um governo emparedado, metido em escândalo até o fio do cabelo, com provas e evidências que, obviamente, vão ser colocadas na hora certa para forçá-lo a aprovar o que esse mercado financeiro quer. Ou seja, a gente tem uma extrema-direita que se apoderou do poder e que, na verdade, vem, de um certo modo, usando isso e vai continuar usando, e independente do que Bolsonaro tenha dito no passado, hoje, ele não está numa condição de se impor, porque tudo que se mostra em evidência contra ele, provavelmente coloca ele nas mãos de quem quer que essas coisas sejam aprovadas. Então, a gente tem um risco muito grande de aprovação, principalmente por conta disso, e por conta também da própria natureza desse Congresso Nacional, que não mudou muito, talvez tenha até piorado um pouco nessa última eleição, em termos de capital moral, eu diria. Em relação à correlação de forças, o Congresso sempre pode se embasar na sua condição de representação nos estados, que a decisão que se terá lá vai repercutir na base eleitoral. Né? Sim, por isso que é importante que a sociedade se organize. Então, se a gente tiver, por exemplo, uma boa articulação política, 2 partidos políticos, mesmo os que não são de esquerda, mas aqueles que têm a compreensão... Mas não é uma questão de direita ou de esquerda, é uma questão geral do exatamente. país. Né? Se a gente tiver... A gente não pode partidarizar uma reforma. A reforma ela vai atingir todo mundo. Ela vai atingir todo mundo. Né? Exatamente. Então, se a gente tiver hoje um grau de articulação política, de organização entre partidos, movimentos sindicais, se essa sociedade mais organizada conseguir fazer um bom debate e pressionar, eu acredito que a gente consiga barrar essa reforma como se conseguiu no final do ano passado. Mas se a gente não tiver essa capacidade de correr contra o tempo, porque você vê que há uma urgência na aprovação, você pegar, por exemplo, a reforma de 1998, ela foi aprovada no dia 15 de dezembro de 1998. 15 de dezembro é um período de festa que o Congresso já declara férias. Então, assim, é na calada da noite. Tipo assim, a gente está viajando, vamos aqui aprovar, pá, entendeu? Então, assim, a gente precisa, inclusive, estar atento para o que está acontecendo enquanto você está dormindo, porque algumas coisas provavelmente vão ser aprovadas na madrugada. Certamente que a proposta que está sendo apresentada, ela, como eu disse antes, não pode ser vista de uma forma partidarizada, porque está atingindo até os aliados do governo. Então, certamente haverá dificuldade de aprovação no Congresso. Eu espero. É esse cenário que se vislumbra, que a gente acompanha, não é, pelas notícias, enfim. Qual é a previsão que a senhora acredita que essa proposta de reforma pode ser aprovada no Congresso com as negociações necessárias? Nossa, eu confesso a você que de minha parte eu tenho uma grande preocupação e é um tiro no escuro. A princípio, o governo faz uma conta de que não tem número suficiente, mas a gente sabe da capacidade de manipulação que se tem sobre esse Congresso, como o Congresso é negociável, né? Então, assim, esse mercado peça que paira sobre o Congresso Nacional, na verdade, me preocupa, posto que a gente corre um sério risco a depender dessa capacidade de... Cada um tem seu preço. Então, a minha pergunta é, quanto o governo está disposto a pagar por isso? Então, isso, na verdade, pode nos colocar em risco, sem sombra de dúvida. Não dá para prever. Só um chamamento, né, para segunda-feira. Ah, tá. Então, estamos no minuto final. Segunda-feira, dia 18 de março, às 8h30, no auditório da Biblioteca Central. São 3 mesas, as 2 são de 8h30 às 12 horas e a terceira às 19h às 21 horas. A gente conta com a presença de vocês, fizemos um esforço muito grande e a gente espera que tenha um grande debate. Obrigada, professora Luciana Caetano, por mais uma oportunidade de trazer à sociedade a discussão de um tema tão importante para todos nós. Nós que agradecemos o espaço e a oportunidade de dialogar com o seu público. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.